As palavras de Maria Zakharova ecoam como um alerta. O envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia não é apenas uma questão de armamento, mas um jogo perigoso que pode redefinir as relações internacionais. O que está realmente em jogo nessa tensão crescente? Enquanto os países ocidentais se preparam para agir, a Rússia responde com uma mensagem clara e direta. O que isso significa para o futuro da segurança global? Em suas palavras, trata-se de uma agressão que cruza limites anteriormente definidos e que não ficará sem resposta. O comunicado oficial divulgado pelo governo russo deixa claro que Moscou considera esse ato uma provocação que exige medidas proporcionais e firmes. O envio de armas avançadas para operações contra a Rússia, conforme apontado por Zakharova, representa um marco perigoso na escalada do conflito. Ela alertou que tal decisão não apenas viola os limites da diplomacia, mas também cria um cenário onde as consequências podem se tornar incontroláveis. Esse movimento, aprovado sob a liderança de Joe Biden, é visto por Moscou como um ato de imprudência estratégica, ampliando o confronto para um nível que ultrapassa os limites da Ucrânia e afeta a segurança global. A Rússia, conhecida por sua capacidade de enfrentar desafios extremos, construiu ao longo de sua história uma reputação de resistência e determinação. Desde os confrontos históricos com grandes impérios até a superação de crises internas e externas, o país sempre demonstrou força diante das adversidades. Seja durante as campanhas de Napoleão, enfrentando as forças invasoras do início do século XIX, ou na luta contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia demonstrou uma habilidade singular de resistir a ameaças externas e se reerguer em momentos de extrema adversidade. Esses episódios não apenas moldaram o caráter nacional, mas também consolidaram a reputação do país como uma potência capaz de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. A força de vontade coletiva e a resiliência se tornaram marcas registradas da nação, que ao longo dos séculos transformou dificuldades em oportunidades para reafirmar sua posição no cenário global. Hoje, essa tradição de resistência é sustentada por um aparato militar altamente sofisticado. O arsenal russo inclui tecnologias avançadas que vão desde mísseis hipersônicos, capazes de atingir velocidades impressionantes e escapar de sistemas de defesa convencionais, até sistemas de defesa aérea de última geração, como o S-400, amplamente reconhecido por sua eficácia em neutralizar ameaças aéreas. Essa combinação de inovação tecnológica e experiência estratégica oferece à Rússia uma posição de destaque nas disputas geopolíticas contemporâneas. Zakharova enfatizou que essa preparação não é apenas uma demonstração de poder, mas um elemento crucial na defesa da integridade territorial e da soberania nacional. Para ela, o Kremlin não apenas está equipado para enfrentar os desafios do presente, mas também confiante na sua capacidade de proteger seus interesses em qualquer cenário. No entanto, Zakharova também dirigiu críticas contundentes à Ucrânia e seus aliados ocidentais. Segundo ela, o governo de Kiev se transformou em uma ferramenta manipulada por potências estrangeiras, utilizada para minar a estabilidade da Rússia e prolongar um conflito que, em sua visão, já está decidido militarmente. Ela descreveu essa estratégia como uma tentativa desesperada de infligir desgaste, embora considere tal abordagem ineficaz no longo prazo. Os fracassos constantes das forças ucranianas no campo de batalha são uma prova de que a ideia de uma vitória completa é apenas uma ilusão promovida pelo Ocidente, afirmou Zakharova. Além disso, a diplomata russa sublinhou que o verdadeiro objetivo das potências ocidentais não é apenas apoiar a Ucrânia, mas também prolongar deliberadamente o sofrimento do país e desestabilizar toda a região. Essa abordagem, segundo ela, visa transformar o conflito em um elemento de pressão constante sobre a Rússia, mas Moscou, com sua vasta experiência em lidar com desafios estratégicos, está preparada para responder de forma eficaz a qualquer tentativa de coerção. Nosso compromisso com a defesa de nossos interesses e nossa soberania é inabalável, reforçou. Zakharova deixou claro que, enquanto os aliados da Ucrânia continuam investindo em uma narrativa de vitória ilusória, a Rússia mantém sua postura firme e está pronta para revidar com estratégias que não apenas neutralizam essas tentativas, mas também reestabelecem seu controle sobre a situação. Para ela, as potências ocidentais estão subestimando a resiliência russa, um erro
que, historicamente, sempre resultou em consequências desastrosas para os que desafiaram Moscou. O discurso de Zakharova foi mais do que uma reafirmação da posição russa. Ele também destacou a importância de equilibrar poder militar com estratégias diplomáticas bem elaboradas. Para a porta-voz, o sucesso da Rússia no cenário global não depende apenas de suas capacidades bélicas, mas também da habilidade em construir alianças, resistir a pressões externas e moldar narrativas que fortaleçam sua posição geopolítica. Zakharova reforçou que, enquanto o Ocidente insiste em medidas que muitas vezes parecem precipitadas e arriscadas, Moscou age de forma calculada, baseando suas decisões em uma análise estratégica profunda. Essa abordagem, segundo ela, tem sido a chave para a resiliência e a longevidade da influência russa no cenário internacional. A mensagem transmitida pela porta-voz é inequívoca. A Rússia não será intimidada por sanções, ameaças ou tentativas de isolamento político. Qualquer ação que busque desafiar ou desestabilizar o país encontrará uma resposta proporcional e frequentemente imprevisível. Essa postura reflete o compromisso do Kremlin em proteger não apenas sua soberania territorial, mas também seu papel como um dos principais atores na política global. Para Zakharova, as potências ocidentais subestimam o alcance da dissuasão russa, que vai além de suas capacidades militares. O Kremlin não busca apenas dominar no campo de batalha, mas também controlar o discurso global, influenciar decisões e moldar a percepção de outros países sobre o conflito. Nesse contexto, a Rússia continua demonstrando que sua capacidade de dissuasão não se limita ao uso de armas ou estratégias militares. Trata-se também de uma luta por legitimidade e influência, onde a narrativa desempenha um papel central. Figuras como Zakharova, com sua retórica afiada e sua habilidade de comunicar mensagens claras e impactantes, são peças fundamentais nessa batalha. Ao mesmo tempo, o governo russo utiliza essas narrativas para consolidar o apoio interno e reforçar a imagem de força perante a comunidade internacional. Para Zakharova, as ações do Ocidente não apenas desafiam a Rússia diretamente, mas também ameaçam desestabilizar a ordem global. Em sua visão, a escalada do conflito e as medidas adotadas por países ocidentais, como o fornecimento de armas avançadas, não são apenas provocativas, mas também contraproducentes, ampliando os riscos de crises globais. Cada movimento imprudente do Ocidente aproxima o mundo de uma instabilidade mais profunda, disse ela, alertando para as possíveis consequências de se ignorar os limites estabelecidos por Moscou. O recado de Moscou é claro: cruzar as linhas vermelhas traçadas pela Rússia tem um custo elevado, que não se limita apenas para os recursos financeiros ou materiais, mas também afeta a credibilidade e a estabilidade política dos próprios países ocidentais. Para Zakharova, as tentativas de pressionar ou subestimar o Kremlin historicamente não trouxeram resultados positivos para os que ousaram enfrentá-lo, e este momento não será diferente. Ela ressaltou que Moscou está preparada para reagir a qualquer provocação, seja no campo diplomático ou militar, com uma determinação que poucos países podem igualar. A força da Rússia, segundo Zakharova, não reside apenas em sua infraestrutura militar ou na extensão de seus recursos naturais, mas também na resiliência de seu povo. A diplomata fez questão de lembrar que a unidade interna e o espírito de resistência têm sido fundamentais para o país superar os momentos mais difíceis de sua história. Esse espírito, combinado com uma liderança estratégica, permite à Rússia não apenas enfrentar desafios, mas também transformar situações adversas em oportunidades de fortalecimento. Em meio a esse panorama, a porta-voz concluiu com um aviso para os seus adversários: qualquer tentativa de ignorar ou minar os interesses russos será enfrentada com firmeza e, inevitavelmente, terá consequências severas. Para aqueles que buscam desestabilizar a Rússia ou enfraquecer sua posição, Zakharova ofereceu um lembrete claro: Moscou não recua diante de desafios e continua sendo uma força a ser respeitada no cenário global. O vídeo termina por aqui, mas lembre-se, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo mais análises e informações. Até a próxima!